Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus, nesses momentos em que vamos louvar ao nosso Deus e estudar um pouco da sua palavra também, em que vamos estar juntos aqui em comunhão. A leitura bíblica está em Salmos 34, versículo 18, aqueles que quiserem acompanhar, Salmo 34, 18. Que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero convidar todos para cantarmos juntos o hino 505, somos um pequeno povo, do nosso inário, hino 505. Em pé. Vamos ficar todos de pé? 505. Somos um pequeno povo muito feliz, somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz, os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação, eis a ciência aumentar e a impiedade se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Estamos prestes o momento da emoção, vai bater acelerado o coração, nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz, somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Amém? Que possamos realmente demonstrar essa alegria ao louvar e ao cantar ao nosso Deus. Vamos nos ajoelhar, todos os que puderem, e vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado por esses momentos de adoração e louvor ao teu nome, e queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito se faça presente nos corações de cada um dos que estamos aqui nesta noite. Abençoa a programação, abençoa o pastor que estará dirigindo a mensagem desta noite, e que cada um que veio aqui possa sair com o coração cheio de alegria, Senhor, e com a certeza da salvação em Cristo. Dá-nos uma programação muito abençoada, te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda continuar louvando a Deus. Hino 570, Além do Rio. É um hino muito bonito. É um hino muito gostoso de cantar. Fala sobre aquele lugar que Jesus foi preparar. Além do rio. Um lugar onde nós sonhamos estar e viver para sempre ao lado do nosso Deus. Vamos todos cantar? Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total,
Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Além do rio desta vida, prestem atenção, além do rio desta vida, nós vamos ter um lugar onde nós viveremos para sempre, nós estaremos para sempre com Jesus. Vai ser uma vida maravilhosa, vai ser uma vida em que nós não teremos mais essas dores, as preocupações, o sofrimento que nós temos nesse mundo. Cante a segunda estrofe pensando nisso, pense na letra deste hino, que depois, além desta vida, além desse momento que nós estamos passando aqui, nós vamos viver para sempre com Jesus. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente. Só vocês agora. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Onde é? Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Vamos cantar de novo o coro, só a gente, Thelma. Além do pra mim, além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. O que vai acontecer? E com Jesus irei morar. Amém? Deus seja louvado. Boa noite. Por vezes a gente enfrenta alguns problemas na nossa vida, algumas situações difíceis, desagradáveis, com relacionamento com outras pessoas, seja com a família, seja com amigos.
E às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. E a gente tenta recomeçar, a gente gostaria que voltasse o tempo um pouco para a gente consertar as coisas, mas nem sempre a gente consegue. E a gente fica meio desesperado para tentar reconciliar, recompor algumas situações. E a resposta para esse problema que enfrentamos está somente na oração. E é isso que diz essa música agora. As lágrimas, se a dor no peito
possível que você conheça essa música também. Se você conhecer, canta junto comigo. Ela é bem parecida. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Esse é um tema importante da nossa série, é o protagonista, e eu preciso dizer para vocês. Assim que eu desci, eu estava dando uma classe bíblica ali, e eu desci apenas para pegar a minha Bíblia, e eu vi o pastor Ítalo falando para os da classe dele para vir assistir a série, e ele fez uma propaganda mas tão bem feita, que eu fiquei pensando, puxa, agora eu estou com um duplo desafio, que é preencher a expectativa dessas pessoas. Mas o tema dessa noite, ele é importante não pelo modo em que eu vou abordar,
mas é um tema delicado porque ele é justamente a continuação do tema da semana anterior. Nós abrimos a série falando de um tema que eu falei para vocês, me incomodou um pouquinho, milagre. Sobre esperar, poder esperar o milagre de Deus. Em algum momento do sermão eu falei para você que você deveria vir neste domingo para entender a mensagem completa, ou de uma maneira mais ampla o que eu iniciei na semana anterior. E é justamente o tema deste domingo. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou feliz. Estou feliz porque aqui tem amigos meus, amigos no amplo sentido da palavra, pessoas que me viram crescer. O Miqueias, a Brenda, vieram de Santo André. Eles são da igreja onde eu cresci. A esposa também do Miqueias, agora esposa, a senhora Viviane, prazer tê-los aqui. E é uma felicidade mesmo tê-los comigo, assim como todos vocês. Vamos fazer uma oração? Assim como você está. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque neste domingo nós escolhemos vir à tua casa, ouvir uma mensagem que nos toca enquanto seres sensíveis, que mexe com a gente, que muitas vezes nos questionamos. Momentos em que nós ficamos frustrados com algo que na nossa perspectiva poderia ter acontecido, o Senhor poderia ter feito. Em momentos em que nós nos sentimos angustiados por uma resposta tua que a gente pede e aparentemente nada acontece no mundo invisível. Em momentos em que nós aguardamos, esperamos, buscamos, clamamos, como que esperamos um milagre de um Deus que é todo poderoso, e o Senhor não faz nada. Então, uma das palavras que nos vem à mente é que estamos decepcionados com o Senhor. Hoje nós queremos tratar disso, então, por favor, abra o nosso coração, a nossa mente, para esta mensagem que nos toca a todos aqui nessas experiências que passamos nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Você já se decepcionou com Deus em algum momento? Ou talvez você queira escolher uma outra palavra. A palavra não seria decepcionado, mas você já ficou frustrado com Deus? Você já ficou chateado com Deus? Você já esperou algo que deveria ter acontecido ou que Deus poderia ter feito, mas que Ele não fez, não aconteceu? Na semana passada nós falamos sobre a oração, e existem algumas questões da vida que elas como que demandam um milagre, ou existem situações da vida em que nós nos vemos sem saída, e aí nós temos uma saída, ou pelo menos uma perspectiva na pessoa de Deus, em quem Deus é, nós podemos esperar um milagre. A Bíblia ela está repleta de situações em que pessoas oraram por milagres e o próprio Deus ele parece instigar a buscar um milagre. O livro de Mateus, por exemplo, Jesus Cristo ele disse, olha, busca, peça, bata, clame. Jesus Cristo mesmo falou assim em outra ocasião, ele disse assim, olha, vocês precisam pedir a Deus, buscar de Deus, chamem, clamem. E depois ele termina dizendo assim, mas quando o Filho do Homem voltar na terra, ele vai encontrar fé? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, existem muitas coisas que podem acontecer, tem coisas que jamais irão acontecer, a menos que você peça. Então a Bíblia parece que nos instiga a buscar algo, ou a ansiar por algo, mesmo quando nós não temos mais resposta. E falando assim em termos de enfermidade, o próprio Tiago no capítulo 5 ele diz assim, olha, orem uns pelos outros, orem pela cura, porque muito pode a súplica do justo por sua eficácia. Biblicamente falando, eu estou embasado, nós podemos esperar milagres de Deus. Mas existem momentos na vida, existem algumas situações na vida em que as coisas simplesmente não acontecem como nós gostaríamos. Existem situações da vida em que as coisas simplesmente não ocorrem como a gente planejou, como nós buscamos, como nós gostaríamos que fosse. E nesses momentos, nós ficamos chateados, decepcionados, frustrados com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11.
Mateus capítulo 11. Nós iremos ler do verso 2 até o 6. Essa pequena perícope fará parte da nossa reflexão nesta noite. Mateus capítulo 11. E diz: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O João Batista, o discípulo de Jesus Cristo, ele falava da mensagem do juízo do Messias. Então a pregação de João Batista consistia na mensagem de que as pessoas deveriam se preparar porque o juízo, o Messias estava para vir. A justiça de Deus iria tomar território. Então ele dizia no deserto, ele dizia para as pessoas: vocês precisam se arrepender. Vocês precisam endireitar a vida de vocês. Vocês precisam endireitar os caminhos de vocês, porque o juízo está por vir. O juízo está prestes a vir. Vocês são como árvores frutíferas. E como árvores frutíferas, se vocês não derem frutos, vocês serão cortadas, porque na verdade o machado ele já está posto à raiz. E aquela raiz, aquela árvore que não der fruto, ela será cortada, ela será arrancada. Então arrependam-se dos seus pecados. Essa era a mensagem de João Batista. Ele saía clamando no deserto. Ele pedia para o povo, ele instava com as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados. Porque João Batista esperava um Messias que, de sua perspectiva, ele deveria ser o juiz, trazer a justiça do Messias ganharia território. Então ele estava ali preparando o coração das pessoas para esse Messias, para o juízo e justiça do Messias. O grande problema é que João ele precisou lutar contra o seu próprio sermão quando ele viu Jesus Cristo aparecer. Porque o Jesus de compaixão, o Jesus de misericórdia, o Jesus compassivo não combinava com as expectativas de João Batista. Então João Batista ele precisou lutar contra o seu próprio sermão, contra a aparente incoerência que havia entre as atitudes de Jesus e o que ele havia recebido do Espírito de Deus para pregar. Ele pregava um Jesus de justiça e vem um Jesus de misericórdia e compaixão. Além do mais, e para completar toda a história, João Batista teve um fim de carreira desastroso, para não dizer decepcionante. E acontece o seguinte: Herodes Antipas, o governador da Galileia, ele certa vez foi visitar o irmão dele em Roma. Nessa visita que ele fez ao irmão dele, ele se apaixonou, ele teve um caso com a própria cunhada, com a esposa do irmão. Então, quando Herodes retornou para a Galileia, para a Palestina, quando Herodes retorna para a Palestina, ele persuade a sua cunhada a casar-se com ele e se separou de sua esposa. João Batista, quando soube da história, decidiu firmemente, vigorosamente falar contra Herodes Antipas. Sabe, nunca foi uma boa ideia criticar um déspota oriental, um líder daquela envergadura. Não era uma boa ideia criticar um governador oriental. Herodes se vingou. Herodes então mandou prender João Batista. Ele prendeu João Batista numa masmorra chamada Macaero. Essa masmorra ela ficava perto do Mar Morto, e dentro daquela masmorra agora o João, que estava acostumado a clamar, a pedir, a estar com pessoas no deserto, agora estava sozinho. Ele se via preso, enclausurado numa caverna, dentro de como se fosse um calabouço numa montanha, e ali João agora é preso, não só fisicamente, mas está preso em seus próprios pensamentos. Afinal de contas, enquanto João está preso, o seu primo, Jesus Cristo, está solto. E é ali naquela montanha, preso em seus próprios pensamentos, onde João começa a duvidar.
onde João ele começa a se frustrar com relação às expectativas que ele tinha em Jesus Cristo. É então que João tinha uma ideia, porque João sabia que ele iria morrer. E como João ele sabia que iria morrer ali preso naquela masmorra, ele não poderia se dar o luxo de ter nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida poderia ficar na mente de João. Então João tem uma ideia, e a ideia de João é: eu vou enviar os meus discípulos para perguntar para Jesus, o Jesus que estava sendo totalmente incompreensivo, ou incompreendido, o Jesus que estava sendo incoerente, ou pelo menos que não estava correspondendo às expectativas de João Batista. João manda os seus discípulos até Jesus perguntar: é mesmo você aquele que havia de vir? Ou nós precisamos esperar outro? Aí Jesus, quando recebe os discípulos de João, Jesus chama os discípulos para perto de si e diz: veja o que está acontecendo. Jesus ele toma um tempo e ele pede para que os discípulos apenas observem as obras dele. Então Jesus diz: olha, vejam, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados. João, muitos milagres estão acontecendo. Milagres estavam ocorrendo e Jesus ele queria mostrar isso para João. O grande problema era que João não esperava um Jesus compassivo e que fazia milagre. João esperava um Jesus libertador, um Jesus de justiça e de juízo. Faria mais sentido para João ouvir Jesus dizendo algo do tipo: João, fique tranquilo, porque os meus exércitos eles estão se formando. Cesareia, a capital, a sede do governo romano, ela está prestes a ser invadida. Ela será totalmente destruída, ela será tomada. Ah, João, você não sabe, mas os pecadores eles estão com o final deles marcado, o dia deles marcado, porque eu vou trazer juízo, justiça, eu vou exterminar todos os pecadores. Fique tranquilo, João, o Messias, o juízo do Messias chegou. Isso teria feito muito mais sentido para João Batista. Mas o Jesus compassivo, com atos de misericórdia, era um Jesus mal compreendido pelo João Batista. Só que você já parou assim para perceber como essa prisão de João Batista é muitas vezes o lugar onde você, por vezes, nos encontramos? É o lugar que você já esteve, de repente é o lugar que alguém aqui já está. É aquele lugar da vida onde nós somos colocados em circunstâncias que nos levam a questionar o que eu fiz errado, ou o que deu errado, ou em última instância, Deus, por que comigo? Por que o Senhor permite isso comigo? É aquele pai que olha para o filho e de repente se questiona: onde eu errei na minha vida, Senhor? O que eu fiz de errado? É o casamento que já não está mais tão bem e de repente você não sabe em qual parte do processo, se foi por não saber escolher no namoro, se foi durante o casamento algo que você fez, o que na rotina fez com que a relação chegasse nesse estágio e você se questiona: por quê? É uma pessoa que está desanimada de repente pela incompreensão, pela indiferença que está dentro da casa, tal qual a indiferença que nós temos com pessoas que nós não conhecemos. É aquele momento em que nós estamos, assim como João, lá na montanha, sozinho, solitário, e que nos resta apenas uma pergunta, como cristãos ou na nossa experiência de vida: Senhor, você está aí? Ou eu poderia pedir por outro? Já se sentiu assim? Certamente, né? Naquele momento da vida em que você é colocado diante de uma circunstância da vida, como que numa montanha isolada, solitária, algumas pessoas ainda vêm te ver, você ainda tem acesso a algumas pessoas, mas a única coisa que resta é uma pergunta, é uma dúvida, uma inquietação, porque nós ficamos às vezes frustrados com Deus. E frustrados de repente porque do que nós lemos na Bíblia, do tanto de bênçãos que ocorre, do tanto de momentos em que Deus ele interfere nas questões, existem momentos em que como cristãos nós esperamos simplesmente que Deus interfira, que Ele intervenha. Existem momentos em que nós oramos para Deus e que nós ansiamos de fato, nós falamos de Deus assim como João, nós clamamos a Deus, nós falamos dos milagres de Deus,
Mas quando é com a gente, no momento em que a gente espera que Jesus ele pare de ser o personagem da vida dos outros e ele se relacione ou ele intervenha na nossa experiência real, parece que esse Jesus ele fica assim distante ou tímido, ou para usar um eufemismo, simplesmente parece que ele não quer se envolver na nossa experiência de vida. E aí nós somos levados a questionar, de repente, existe realmente um Deus que ouve oração? Eu gostaria de, nesse ponto, convidar você a entrar na história, mas não a história da Bíblia, é uma história da vida. Eu gostaria de chamar a Brenda e a Érica aqui à frente, e ela vai compartilhar aqui de uma história, de uma experiência que é dela, mas que também é uma experiência que é minha e sua. São momentos em que todos nós somos levados a experimentar uma dúvida ou pelo menos uma reflexão. É como se nesse momento olhássemos para o céu e pensássemos: tem alguém aí? Boa noite. Em algum momento da sua vida, você já acompanhou uma história de alguém a um ponto dessa história te tocar tanto que te trazer sentimentos diferentes? Já aconteceu isso com você? É por isso que hoje nós temos aqui a Brendinha. Ela está aqui conosco para compartilhar da história dela que ela viveu e acompanhou, juntamente com alguém muito amada por ela. Brendinha, antes de você iniciar a contar a história para a gente, você pode se apresentar para a nossa igreja, por favor? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Brenda, eu sou membro da igreja de Vila Luzita, lá em Santo André. Tenho 33 anos, sou adventista desde berço e trabalho na área da beleza, salão de beleza. E a história que eu vou contar hoje refere-se à minha mãe. Você pode ficar à vontade para nos contar qual foi a experiência que você conseguiu vivenciar juntamente com a sua mãe, a partir de que ponto que essa história se iniciou? Então, a minha mãe, ela aos 52 anos de idade, em 2012, ela foi fazer um exame preventivo, né, que mulher faz todo ano, e ela fazia sempre anualmente certinho, devido a um histórico familiar que não era muito bom. Então, ela sempre era muito certinha quanto a isso. E em março de 2012, ela fez um exame que teve que colher um pedacinho do útero, e acredito que dali para frente foi que começou as dores dela, porque até ali ela não sentia dor, estava com a vida normal. E começou a sentir dores no pezinho da barriga a partir desse exame. E nós, no tempo sem convênio, ela começou a tentar passar em clínico e passava com os médicos falavam que estava tudo normal, o resultado da colposcopia deu tudo normal. Então, meio que deixou de lado, só que as dores continuavam. E foi pedido os exames pelo SUS, mas o SUS é muito demorado, e aí ela usou as economias dela para pagar os exames particulares. Então, ela fez um monte de exames particulares, tomografia, ressonância e tudo. E os resultados não davam nada. E as dores aumentando. Isso começou em março, quando foi em julho, era aniversário dela, e assim, eu estava no shopping, liguei para ela e falei: mãe, a senhora quer que eu compre uma saia ou uma blusinha? A senhora está precisando mais do que para a igreja? E ela falou assim: não, minha filha, não compra que a mãe não vai chegar a usar. Aquilo me doeu tanto, não pelo fato de ela ter desanimado da vida, não, pela certeza que ela estava de que assim, aquela dor que ela estava sentindo e os resultados não dando nada, que não estava legal a situação dela. Então, aquilo ali foi a primeira vez que eu vi que realmente era sério o problema de saúde da minha mãe.
Porque como não dava nada em resultados de exame, a gente fica mais tranquila. Então, ela, infelizmente, foi só piorando, e foi quando começou a crescer a barriguinha. Em julho já estava com uma barriguinha de 3 meses de mulher grávida, e foi só aumentando, até um dia que ela fez um outro exame, que esse foi o único exame que mostrou dos que ela pagou, que deu ascite, que é água na barriga. E ela ficou muito, muito mal nesse dia, mas como pode ser outras coisas, ela pensou, alguma coisa legal não é, mas vamos tentar descobrir. E a barriguinha crescendo, e o SUS, onde nós moramos em Santo André, ninguém queria internar ela. E ela pedia, ia todo dia no pronto-socorro para tentar internação, para tentar alguém descobrir. E nesse tempo, irmãos, assim, de fazendo exames, pagando exames, não descobrindo nada, e dores, ela ouvia de algumas pessoas que era psicológico. Madalena, isso deve ser psicológico, porque você não dá exame nenhum resultado, então, assim, não é uma dor da sua mente? Então, foi bem complicado esse tempo para ela, porque ela questionava muito a Deus. Ela ficava se perguntando por quê. E no mesmo tempo, irmãos, na nossa igreja, 2 irmãos da nossa igreja estavam passando pela mesma situação. Só que o deles, eles tinham convênio, só que eles conseguiram descobrir rápido, era câncer, e já foram conduzidos para o Hospital Público de São Paulo, que é o Hospital do Câncer. E conseguiu assim rápido. E ela ficava, se eu estiver com essa doença, está evoluindo dentro de mim, e por que com os meus irmãos consegue tão rápido, e por que para mim está difícil assim? Então ela ficava se perguntando o tempo todo, por que para mim é assim? Por que eles conseguiram? Por que para mim? Então ela ficava com essa indagação direto, por quê? Para Deus, e perguntando, até que ela começou a mudar a pergunta de por quê, para quê? Para quê, Senhor? Para quê? O que o Senhor quer de mim? Então foi se passando, quando foi em setembro, mais ou menos, nós tivemos que inventar uma história, porque como Santo André nem o hospital dava jeito para a solução dela, a gente foi para São Caetano. E São Caetano a gente chegou lá na triagem, deu o endereço qualquer um da lista telefônica lá, e falamos que morávamos lá, só que a enfermeira da triagem percebeu que a gente estava meio que perdido em questão de endereço. E aí ela se ligou, e minha mãe nunca gostou desses negócios de mentira, de ficar inventando história. Aí minha mãe cortou a conversa na hora e falou, olha, a gente não mora aqui, a verdade é essa. Nós moramos em Santo André, mas eu estou nessa situação e eu preciso ser internada. E ela teve piedade da minha mãe, da gente, e acabou internando a minha mãe. E dali para lá a dificuldade continuou, porque ela foi internada no Hospital de São Caetano, e sem a gente saber, a administração nenhuma falar para a gente que lá não havia oncologista. Então, foi só assim, fazendo a minha mãe sobreviver. Então, ela tomava soro, ela tomava tramal, até, no entanto, era só tramal. E foi passando esse mês de setembro, quando foi em outubro, resolveram abrir ela. Eu não sei o nome da cirurgia, abriram ela e tiraram os ovários, tiraram o útero, trompas, tiraram toda a parte da mulher. E fizeram a biópsia, e a biópsia demora quase 1 mês para sair. Nesse 1 mês para sair, ela teve alta. E sem saber ainda qual era a doença, ela teve essa alta, e na alta, sem saber, ela já estava com água no pulmão, porque em casa ela começou a ter falta de ar. E aí, vamos lá. Ela falava, minha filha, a mãe vai morrer com falta de ar, a mãe vai morrer, não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar. Fomos correndo para o pronto-socorro local da nossa região. Chegando lá, ela pediu, doutor, eu quero fazer um raio-x. Aí correu para o raio-x, fez, e uma parte do pulmão já estava completamente com água, e a outra estava só 1/3. Então, o hospital precário, simples de bairro, não tinha condições para fazer cirurgia nenhuma. O médico pediu permissão para mim e falou, eu preciso fazer uma cirurgia na sua mãe agora, não tenho material cirúrgico, mas eu preciso, que ela não tem muito tempo de vida. E ali, no que ele conseguiu, ele acabou fazendo aquela cirurgia que saiu o líquido do pulmão. E aí ela internou nesse pronto-socorro. E aí, nesse pronto-socorro, no dia seguinte, saiu o resultado da biópsia.
E aí a biópsia deu que ela estava com metástase no peritônio, nas trompas, no útero. E a gente não falou nada para ela, nós só lemos o resultado com umas amigas enfermeiras. Depois voltamos com o médico dela, da internação de São Caetano, e lá foi quando ele deu a notícia. Mas eu acredito que assim ele não quis falar diretamente para ela que ela estava com câncer. Ele só passou a mão na cabecinha dela e falou: Madalena, a gente vai começar umas químio, tá bom? E ela, tá bom. Aí ele se retirou, nisso ficou só eu com a minha mãe, e ela, muito esperta, minha mãe, perguntou: Brenda, por que eu vou fazer químio? Eu estou com câncer? Falei: mãe, a senhora está. E ela: aonde é meu câncer? E minha mãe nunca gostou de enrolação, ela sempre foi direta. Eu falei: mãe, a senhora ainda não descobriu aonde se originou o seu câncer. Na biópsia, irmão, não mostrou aonde se originou, só mostrou no caso que espalhou, que foi a metástase. E aí vai a busca para saber aonde se originou para começar as químios. Brenda, você contou pra gente que você nasceu na igreja, sua mãe também, a gente conhece a história, que era alguém muito ativa no serviço da causa de Deus. E depois desse diagnóstico, que veio assim de maneira tão repentina, qual foi o impacto dessa notícia para você, para ela, para toda a sua família? O que vocês sentiram ao se deparar com essa realidade tão dura nesse momento? Primeiro eu vou falar como foi para ela. Para ela, quando eu falei assim: mãe, é câncer e está espalhado, não sabe onde se originou, mas vai fazer um outro exame em cima da biópsia para saber aonde provavelmente começou o seu câncer. Ela se calou, isso era de manhã, de manhãzinha. Ela se calou e ficou até umas 3 horas da tarde calada. Ela só recebia as medicações e quieta ela ficou. E eu tentava puxar assunto, as enfermeiras viram que ela ficou muito triste, tentava brincar com ela, não tinha quem tirava uma palavra dela. E eu vi que ela estava muito pensativa. E eu reparando nela assim, ela muito pensativa, e teve uma hora que ela começou. Aí foi o dia mais triste que eu vi da minha mãe. Aliás, foi o dia, assim, eu falo que foi o dia que eu vi uma pessoa extremamente triste, foi esse dia. Porque ela começou a falar alto. Eu acho que foi uma revolta que bateu dentro dela. Por quê, Senhor, o tempo todo falando com o Senhor. E aí teve uma hora que eu vi assim que ela estava desesperadamente revoltada. Foi quando eu cheguei nela e falei: mãe, calma. Aí a gente se abraçou e ela no abraço ela chorava: minha filha, por que comigo? Por quê? Por que assim? Por que tudo tão difícil? Por que sempre demora para descobrir? Por que espalhou? Por que não descobre onde começou? Para eu já começar os tratamentos. E começou. Então, assim, esse momento foi o momento mais difícil para ela. Mas depois, indo mais para frente, os momentos piores mesmo agora era a dor, que ela tomava morfina de 4 em 4 horas. E para mim e para os meus irmãos, o impacto foi, de início assim, falando a verdade, para mim foi tipo: tá bom, ela está com câncer, foi ruim, choramos muito, mas assim, vai passar, vai melhorar e ela vai passar por isso. Ela nova, 53 anos, já estava com 53, então assim, de início foi triste, mas com aquela confiança: não, vai passar. E foi se passando os meses e vendo que ela só emagrecendo, perdendo quilos e quilos. E aí foi que a nossa ficha foi meio que caindo. Às vezes a gente olhava para ela como uma despedida, mas às vezes vinha aquela confiança: não, ela vai passar. E então era assim, esses altos e baixos. Mas o que mais, assim, para mim, o que mais foi forte foi na semana antes de ela vir a falecer, que eu estava deitada com ela na cama de casal. Ela já estava de alta, as químios já tinha destruído tudo que ela tinha, o único de bom que ela tinha, então ela já tinha parado as químios, e ela começou a se tremer muito na cama, e era de madrugada, e eu acordei com a cama tremendo.
E quando eu acordei, eu vi ela assim, se tremendo e suando demais. Eu falei, mãe, o que está acontecendo? Ela quase inconsciente, ela, filha, acho que a mãe está com alguma infecção generalizada, alguma febre. E ela não conseguia andar, o meu irmão caçula pegou ela no colo, colocou ela no carro e fomos para o pronto-socorro. E chegando lá no pronto-socorro, como é que é a pressão dela, quando põe aquele aparelhinho no dedo? Ficava 14,7, 26 e ficava assim, direto, assim, em menos de 1 minuto ficava oscilando. E aí o médico, eu não sei, devido a acho que eu ser pequenininha demais e talvez não mostrar que eu seja de maior para ele, eu não sei, não entendi. Ele não quis falar nada para mim, ele só passou a mão na minha cabeça e ali eu senti que, tipo, que pena, tá perdendo a mãezinha. Eu senti isso dele. Quando chegou minha irmã mais velha, de manhãzinha, foi que ele deu o recado para ela. Manda chamar os familiares. E aí a minha irmã veio me avisar, nisso eu estava dormindo no carro, para descansar um pouco. E a minha irmã Brenda, para chamar os familiares. Ali foi um momento, eu e Deus, que foi uma briga. Eu falei, não, esse médico está louco. Ele não é ele que está cuidando do caso da minha mãe, ele é médico de pronto-socorro, ele não sabe, ele está louco. E, ao mesmo tempo, com Deus, Senhor, não, isso não pode ser. Minha mãe estava em casa, estava de alta, não, isso não é. E entrei no hospital, voltei para o hospital, aí eu olhei para ela, assim, comecei a chorar, ela, o que foi? Que você está chorando, minha filha? Falando lento, bem fraquinho. Eu falei, mãe, nada, é só a pressão está muito alta, baixa, direta, eu só estou preocupada. Aí ela, não fica preocupada, não. E ali foi o meu momento mais crucial de realmente acreditar. E muitas vezes, irmãos, eu ficava, nesse tempo de ver ela questionando a Deus, eu ficava me perguntando, por que, Senhor? Por que para minha mãe está sendo tão difícil? E aí foi difícil para mim também, porque eu canto. E nas músicas que eu canto, fala tanto de fé, fala tanto de milagre, fala tanto de esperança. E aí, no tempo dessa experiência, eu continuava cantando. E aí eu cantava e assim, sabe quando você canta e não consegue mais acreditar meio no que você está cantando? Ué, mas por que essa fé que eu estou cantando não está acontecendo na minha família, na vida da minha mãe? E aí eu ouvia aqueles sermões que dizia, você tem que orar com fé. Você tem que orar com fé, porque Deus vai te atender, vai te ouvir. Aí eu pensava, então o problema está na minha oração. Eu devo não estar bem com Deus, eu devo estar orando errado, não estar com a fé verdadeira. Então, a minha cabeça foi assim a mil. Então, foi momentos assim que me ajudou muito na minha vida espiritual com Deus. Acredito que minha mãe, no silêncio ali dela, no momento com Deus, também foi para ela, foi crucial. E para os meus irmãos. E depois de todo esse processo, quando que você teve a percepção de que aquela luta e aquela insistência com Deus, de fato, você não ia conseguir obter o final que você esperava? Quando que você percebeu que a situação fugiu do seu controle? E aí que vai a parte mais triste da história de um ser humano, quando ele vê realmente que orou, e que realmente não foi o que tanto pediu e Deus ouviu. E foi quando, nesse dia que ela internou, que mandou chamar os familiares, isso foi num sábado à noite. Quando foi no domingo eu fiquei com ela, segunda eu fiquei com ela, e ela foi cada vez ficando mais fraquinha, já não tinha força de levar a colher na boca, aí eu dava na boca dela, já não levantava mais da cama, estava na UTI. E aí, um dia eu cheguei, ela estava com dificuldade de respirar, meio que se tremendo para respirar, com uma máscara de oxigênio. E foi quando eu falei, o que está acontecendo? E aí o doutor falou, sua mãe tá morrendo. E aí eu fui para casa dormir e fiquei orando. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é tão difícil a gente orar, a gente ter fé no momento que, assim, o impossível está na sua frente. É fácil você falar de fé, foi aí que eu aprendi. É fácil você falar, cantar de fé,
quando você não está vivenciando o impossível. Quando você está vivenciando o impossível, é muito difícil para você abrir a boca e falar a palavra fé e viver a fé. E aí, no outro dia, eu cheguei no hospital, ela já estava entubada. E aí eu vi o médico, uma cena ela com muitos aparelhos assim do lado da cama dela, e o médico fazendo esse movimento assim de subindo tudo. Eu fiquei só olhando, aí ele percebeu que eu estava, aí ele falou, olha, o doutor está fazendo tudo para tirar as dores da sua mãe está com muita dor. E a barriga dela voltando a crescer. E aí foi quando eu cheguei nele, um doutor assim, que foi o que... E antes de eu sair de casa, isso eu não contei para eles. Isso antes de eu sair de casa, irmãos. Eu senti que talvez aquele seria o último dia que eu ficaria com a minha mãe. E aí eu orei no meu quarto e falei, Senhor, se for hoje, põe um médico bom, porque cada dia era um médico. Põe um médico bom que me esclareça tudo. Uma equipe de enfermagem maravilhosa, pessoas no meu caminho, para que assim, eu sinta a sua paz. E aí foi quando ele pegou na minha mão, o doutor, muito carinhoso. E eu falei, doutor, deixa eu fazer uma pergunta, seja sincero. Minha mãe está no fim? Aí ele falou assim, está no fim. Aí eu falei, não, doutor, mas assim, eu quero mais clareza. Ela está no fim do fim? Aí ele falou assim, está no fim do fim. E aí eu só perguntei assim, ela consegue me ouvir? Eu sei que ela não vai responder, mas ela consegue me ouvir? Ele falou, consegue, no mundo dela, assim. Ela está num lugar, parece que ela, como se ela não estivesse aqui. Mas ela te ouve. Só que tem que falar bem alto. Eu falei, tá bom. E aí foi ali, Érica, que eu tive meu primeiro, assim, a primeira presença do Espírito Santo, assim, na minha vida, que eu senti, porque é inexplicável. Aquela revolta, aquela indagação, acabou... foi uma calma. E foi quando eu peguei na mãozinha dela, cantei os 3 hinos do Inário que ela mais gostava, abri a Bíblia, caiu em Provérbios, que fala da mulher virtuosa. E aí eu li para ela, agradeci a Deus pela mãe maravilhosa que eu tive, com os defeitinhos dela, como todos têm, mas com a mãe virtuosa que eu tinha, a esposa virtuosa que foi para o meu pai. E ali eu falei, mãe, descansa. E ali eu dei uma descida, saí, fui tentar comer alguma coisa. Poucas horas depois, o médico me chamou e falou, sua mãezinha descansou. Não, aí antes eu pedi, eu falei, doutor, se ela parar, não tente, deixa ela descansar. Eu não sei como eu tive força para falar aquilo. Deixa, não tente nada. Parou o coraçãozinho dela, deixa. Então, irmãos, é assim, aí que eu fui entender que milagre foi que aconteceu. Existe o milagre físico e existe o milagre espiritual. E ali eu percebi que a minha família, eu, meus irmãos, meu pai, precisava desse milagre espiritual. E a minha mãe, o milagre espiritual, que morreu em Cristo. Ela dizia assim, passando pela situação do que o Alisson falou agora, de João Batista, no momento de revolta, os irmãos iam visitar ela e falavam assim, Madá, você vai sair dessa, você vai ficar bem, você vai logo voltar às suas atividades normais. Ela dizia assim, se eu não sair dessa, o que me importa é que naquele dia ele vai me dar tudo novinho. Então, assim, como que pode, né? Não tem explicação. É só mesmo pela a transformação por um milagre. Então, para mim, o milagre foi o milagre da cura espiritual. Aí que eu fui entender. Brindinha, obrigada. Eu gostaria de dizer a vocês assim, que quando o milagre não acontece, não foi que Deus não ouviu, foi que as nossas expectativas estavam erradas com relação a Deus.
Mas se eu falasse isso para vocês, eu conseguiria fazer com que isso ficasse bonito. Mas eu não acredito. O que a história de João diz é que Deus, ele decepcionou, sim, muitas pessoas. Jesus decepcionou muitas pessoas. Inclusive, Jesus decepcionou João Batista. Jesus, quando ele veio, ele esteve disposto a decepcionar a todos. Jesus estava disposto a decepcionar a todos, menos um, o Pai. Pense nisso por um momento. Jesus Cristo, ele estava disposto a decepcionar a todas as pessoas, menos o Pai. Ele decepcionou a muitos justamente para que as pessoas elas tivessem a oportunidade de confrontar as perspectivas que ela tinha com relação ao poder de Deus e a expectativa que ela tinha com relação à vida, ao que esperar da vida. Nós corremos num imenso, ou pelo menos numa linha muito tênue, sempre que nós tentamos interpretar Deus ou o que Ele faz, da perspectiva da nossa vida. E aí onde a gente se perde muitas vezes, porque o calendário do céu é diferente do nosso calendário. O calendário do universo é muito diferente do calendário que nós temos disponível aqui na Terra. É que algumas vezes Deus ele opera através da cura, ele faz uma pessoa enxergar. Outras vezes a cura é justamente abrir a visão espiritual, ou fazer com que uma pessoa enxergue a verdade sobre ela, que não estava correta. E algumas vezes Deus ele faz com que uma pessoa ela volte a andar, outras vezes a pessoa ela permanece ali, sem andar, mas ele fortalece a caminhada da vida. Algumas vezes a cura, Deus ele concede a cura no corpo. Em outros momentos a cura não vai vir no corpo, ele vai decepcionar, mas ele vai dar cura no coração, para aquilo que não vai mudar. Em alguns momentos Jesus Cristo ele ressuscitou pessoas dos mortos, em outros momentos ele deixa a morte chegar, mas ele salva aqueles que estão mortos em seus próprios pecados. Jesus Cristo ele está disposto a decepcionar a todos. E provavelmente você na sua experiência já teve um momento de decepção, em que você ficou frustrado. É possível que você enfrente algum momento assim, em que você vai ficar frustrado com Deus. E o que eu tenho para te dizer nessa noite, não é nenhuma receita imediatista, mas a nossa visão é considerando sempre o calendário aqui da terra. O calendário do universo é muito maior do que o nosso. Jesus decepcionou João Batista. Ele amou tanto João Batista que ele se dispôs a decepcionar, mesmo um pregador fiel seu, mesmo um discípulo seu, João Batista. Assim também Jesus Cristo ele está disposto a decepcionar a todos nós. E isso nos dá uma possibilidade de confrontar o que nós esperamos de Deus, as nossas expectativas e o que nós esperamos desta vida. Porque se a nossa esperança ela se limita apenas às coisas que podem acontecer a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero falar com você que tem um peso, uma ferida da alma, com você que carrega há algum tempo já uma ferida que de repente até está cicatrizada, mas ainda quando toca, dói. Algo que você esperou, algo que não está bem na sua família, na sua vida emocional, algo no aspecto da saúde em que você ora e que você espera e que de repente, nessa perspectiva que de repente Deus ele vai te decepcionar. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mesma verdade para João Batista, ela está disposta para nós também. O calendário do céu, o calendário do universo é muito diferente do calendário que nós temos aqui na terra. Às vezes a gente enxerga somente o período de tristeza e tribulação e morte. No calendário do céu não existem doentes, não existem enfermos, não existem pessoas que estão curadas e maltratadas emocionalmente. No calendário do céu existem redimidos, existem indivíduos, existem pessoas restauradas. É por isso que eu gostaria, amigo protagonista,
de finalizar o sermão pedindo para você e fazendo o meu apelo a você para direcionar, dentre essas experiências que nós passamos na vida, nesta terra, a direcionar os seus olhos para o céu. Porque por vezes as nossas expectativas aqui, a vida nos frustra, as pessoas nos frustram. Jesus Cristo frustrou e decepcionou muitas pessoas, mas a notícia nem sempre, ou a boa nova nem sempre é o que a gente vê, é o que está por vir. Esperar em Cristo. Gostaria de convidar a Brenda mais uma vez aqui à frente, para nos conduzir então em uma mensagem musical. E enquanto ela canta, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a entregar a tua vida a Deus, a você que de repente tem uma tristeza na alma, a você que luta com uma causa diante do Senhor, a com você que de repente vê uma causa sem saída. Às vezes Deus ouve e Ele traz a cura. Em outros momentos, Ele vê o problema chegar e cura o nosso coração para suportar aquilo que não vai mudar. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a Ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os Teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os Teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber Teus milagres, Senhor. Derrama Teu Espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado Te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça. Vejamos Tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os Teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber Teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesse humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos seus maus caminhos, se me procurar, um milagre eu farei, eu sararei.
história da vida real, onde muitas vezes nós mesmos fomos o protagonista de repente de uma vida, de uma criação que nós tivemos que foi muito difícil e que nós nos questionamos por muito tempo o porquê foi permitido aquilo. Ou de repente problemas na saúde, entes queridos que perdemos, questões emocionais que nos atacam, questões que não nos deixam viver livres, ou pelo menos como nós gostaríamos, que nos faz às vezes prisioneiros em masmorras, assim como João Batista. Ó Senhor, para situações em que de repente o milagre ele não vai acontecer, não como nós esperamos, assim como nesta canção nos torna um milagre. Se o Senhor não vai intervir como nós estamos na expectativa, como de repente alguém aqui está na expectativa, com relação a um enfermo, a um doente, algo da família, uma questão financeira, então nos faz o milagre de permanecer em Cristo, de permanecer com nossos olhos fitos naquele que não falha, naquele que é ilimitado, e em nossa limitação que continuemos não esquecendo nos dias da treva o que aprendemos na luz. Que a graça de Jesus, que o seu amor e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, eu te peço por Cristo. Amém. Após deixarmos este bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, que a noite se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar, enfim.